Aqui nós vamos gravar, apresentar para vocês o nosso conteúdo inicial de matemática financeira, onde a gente vai abordar esses conceitos iniciais para que a gente depois dê andamento no curso. Bom, então nós vamos falar sobre os objetivos, né, da matemática financeira, né? Então, nossos objetivos aqui seria apresentar os conceitos e aplicação, né, as aplicações da matemática financeira no nosso cotidiano, principalmente na questão mais profissional, tanto do administrador como do contador. E também apresentar esses conceitos, né, além dos conceitos iniciais, algo que é muito importante, né, a gente frisar aqui, que é o diagrama, né, de fluxo de caixa. Tá? Essa é um ponto bastante importante que eu chamo a atenção para que vocês tenham isso sempre presente, porque isso é que vai nortear quando a gente vai falar aí do dinheiro, né, no tempo, né, a questão do dinheiro no tempo. Então, além disso, né, nós temos também como objetivo entender os propósitos da matemática financeira, compreender a, a evolução, né, da matemática financeira e, além disso, né, saber construir o diagrama de fluxo de caixa e compreender aí, né, a evolução do dinheiro no tempo, porque dinheiro tem custo no tempo, tá? Então, uma pergunta que eu quero deixar aí para vocês, né? O que é matemática financeira? Tá? Então a gente vai ver isso aí. Uma resposta simples. Para uma pergunta simples, uma resposta simples. Matemática financeira, nós temos dinheiro, né? E tempo. Então, dinheiro e tempo significa retorno, ou seja, você tem um capital, você aplica ele durante um período de tempo, você no final terá um retorno. Né? Isso é que é importante. Então, uma constatação: dinheiro tem custo no tempo. Dinheiro tem custo no tempo. Dinheiro não é de graça. Dinheiro não dá em árvore. Tá? Entendendo, então, o dinheiro no tempo. Então, o ponto importante aqui é o diagrama de fluxo de caixa. Ou seja, nós temos uma imagem, né, representada aí por símbolos, que vai traduzir isso. Então, nós temos aí uma reta, que significa o tempo. Né? O tempo em que o dinheiro vai ficar aplicado ou o tempo que você vai ter que pagar um determinado empréstimo que você tomar hoje. Então, nós temos as movimentações, setas para cima e setas para baixo. Tá? Então, isso é um diagrama de fluxo de caixa. Setas para cima, num diagrama de fluxo de caixa, representa as entradas de caixa, ou seja, é dinheiro entrando na sua conta bancária, é dinheiro entrando no seu bolso, tá? E setas para baixo, com sinal negativo, são as saídas de caixa, são os desembolsos que você faz, seja para pagar uma prestação, ou seja, você desembolsar um dinheiro da sua conta bancária emprestando para um banco. Quando você faz uma aplicação financeira num banco, você está emprestando dinheiro para o banco. Esse dinheiro sai da sua conta, então isso é representado aqui por uma saída de caixa com sinal negativo, tá? E logicamente, se eu quero saber uma taxa de juro, eu pego o juro que eu obtive, né, o valor do juro, e divido pelo valor inicial, eu vou saber então qual foi a taxa de juro no período. Então nós temos aqui um exemplo, tá? Um investidor aplicou hoje R$ 100 por um mês, planejando resgatar 108. Desenhe o diagrama de fluxo de caixa dessa operação, tá? Então nós temos aí a linha que representa o tempo, ou seja, na data zero aqui, ó, a data zero é o momento em que a pessoa fez a aplicação de 100 reais. Né? E durante o mês vai ser o momento em que ele vai ter o retorno, né, o reembolso desse dinheiro. Então nós temos uma seta para baixo, tá? E uma seta para cima.
A seta para baixo vai representar aqui o desembolso de 100, né? Faltou colocar o valor aqui, R$ 100 negativo, e um mês após ele vai reembolsar, ele vai ter um reembolso de 108, seta para cima, entrou dinheiro no bolso dele. Se eu pegar os R$ 8 e dividir pelo valor inicial, então ele teve aí 8% de juros de retorno, né, a mais sobre o valor aplicado, tá? No período. O período aí no caso foi um mês. Importante a gente saber, entender então os componentes de um diagrama de fluxo de caixa. Então nós temos o valor presente, né, PV. Eu quero só chamar a atenção de vocês aqui para a sigla, tá? Valor presente, PV, né? Aqui está invertido porque aqui está em inglês, Present Value. É isso porque se você vai usar uma calculadora financeira, você vai usar essa tecla aqui da calculadora. Então, valor presente, um PV, um valor futuro, um FV, um Future Value, né? Ou seja, um valor futuro. E o tempo N, né? O tempo é medido por N. E a taxa de juro I, que é interest em inglês, né? É a taxa de juro EI. Então, se nós tivermos aqui uma diferença entre o valor futuro menos o valor presente, então eu tenho que 80, os juros que seria 80, né? 80 reais, por exemplo. Então nós temos aqui uma aplicação de 400 em 4 meses, né? E deu 480 de valor futuro. Então, o desembolso vai ser 400, né? E 80 de juro. Então, se eu pegar 80 e dividir por 400, então ele teve 20% de juro nesse período, tá? Agora a gente tem que ter assim bastante cuidado, né, com alguns sinônimos que isso pode aparecer, por exemplo, em lista de exercício, coisa dessa natureza, alguns trabalhos, né? Então são sinônimos, né, que têm o mesmo significado, porém às vezes ele vem escrito de outra forma. Então a gente tem que ficar um pouco mais atento, né, ficar mais esperto com relação a isso. Então nós vamos lá ver o que é um valor presente e o que é um valor futuro, né? Então nós temos aqui um montante, tá? Um montante é o valor presente ou valor futuro, tá? É um valor futuro. Por que é o montante? O montante é o capital aplicado mais os juros. Ou seja, capital mais juros significa um montante. Você tem um montante. O que é o capital inicial? O capital inicial é o valor que a gente aplica agora, né? Aplica agora. Então ele é um valor presente. Valor por dentro e valor por fora, a gente não vai nem discutir um pouco aqui, porque depois a gente vai estudar isso em juros, em desconto bancário. Desculpa, desconto bancário, tá? Valor nominal. O valor nominal, o que é um valor nominal? O valor nominal é aquele valor que consta, que está escrito, que está consignado no documento. Então vamos imaginar um cheque. Um cheque tem um valor de R$ 1.000, então ele tem um valor nominal de R$ 1.000. É o valor que consta do cheque, é o valor nominal. Se eu der esse cheque para você descontar, ele é um valor futuro, porque você vai descontar ele amanhã, ou depois da manhã, ou daqui 30 dias, tá? Uma nota promissória, o valor da nota promissória é o valor nominal, tá? E a nota promissória tem um vencimento. Então ela vence aqui, sei lá, daqui 15, 20, 30, 40, 50 dias, 60 dias, 90 dias. Então esse valor não é hoje. Você vai realizar esse valor no futuro. Então o valor nominal, ele é um valor futuro, tá? Valor líquido. O valor líquido é o valor do determinado valor menos os juros. Então ele é um valor líquido. Então ele é um valor presente. Então é um valor hoje. Valor atual. Ele é um valor hoje. Se ele é um valor hoje, ele é um valor presente, tá? Valor presente.
Então tá aí, ó. Montante é valor futuro, capital inicial é valor presente, valor por dentro é presente, valor por fora é futuro, valor nominal é futuro, valor líquido é presente, valor atual é presente. Tem mais. Principal. O principal, ele é um valor presente, porque o principal é o capital inicial. Então, principal mais juros é montante. Então, presente, o principal é valor presente e montante é valor futuro, porque o montante é o valor principal mais os juros. Então, é o valor presente. Valor de face é a mesma coisa que valor nominal, tá? É o valor que está consignado no documento, aquele que está escrito no documento. Uma duplicata que vence daqui 90 dias, ela tem um valor de face X, ou seja, 5 mil. Então, aquele valor de face é o valor que consta na duplicata. Aquele valor ele vai ser realizado no vencimento, então ele é um valor futuro, tá? Então nós temos aí o valor presente, o principal, e o valor de face futuro, tá? Então é bom a gente estar atento, ficar atento a essas expressões, porque isso pode aparecer em trabalhos, em lista de exercício e na vida como um todo, tá? Na vida, no cotidiano profissional da gente. Você pega um documento e tá escrito isso, né? Você vai fazer uma transação financeira e alguém pergunta qual é o valor de face, qual é o valor nominal desse título, né? Qual é o valor nominal dessa duplicata? Então a gente precisa saber disso, tá? Bom, nós vimos então um diagrama de fluxo de caixa de um desembolso e um reembolso, ou seja, uma saída e uma entrada. Agora, existe fluxo de caixa em série de pagamento. Por exemplo, quando você faz um crediário numa loja, isso é um pagamento em série. Você faz o financiamento de um carro, de uma casa, por exemplo. Então, isso é um pagamento em séries, ou seja, em parcelas. Então, um diagrama de fluxo de caixa em série, ele vai ficar diferente daquilo que a gente já viu. Então, uma série, ou seja, você tem mais de 2 capitais analisados, né? Por exemplo, à vista ou 4, né, uma TV à vista ou 4 parcelas de 300. Então, como é que fica o diagrama de fluxo de caixa? Então, nós temos R$ 1.000, né? Por que aparece R$ 1.000 aqui com sinal positivo como entrada de caixa? Ora, se você vai numa loja comprar uma TV e você não tem o dinheiro, a financeira vai te dar R$ 1.000, né, para você pegar e pagar a loja e levar a TV para casa. Logicamente que ela não te dá o dinheiro na sua mão, mas ela te abre um crédito de R$ 1.000, você pega esse crédito e paga a loja. A loja recebe esse dinheiro e te entrega a TV. E você vai pagar o que? A financeira, tá? Então é como se fosse uma entrada de caixa. E aí eu teria 4 parcelas de 300, né? 4 parcelas de 300. Então, como se diz, são 4 parcelas de saída de caixa, tá? Então a gente tem que estar sempre atento. Um pagamento, num diagrama de fluxo de caixa de séries, os componentes de uma série, a gente tem o valor presente, o valor futuro, a taxa de juro, o tempo e tem aqui os pagamentos, o PMT, que seria as prestações, tá? Então, o que é o valor presente? É o valor daquele momento em que você faz a operação. Se você pegar o dinheiro emprestado, você tem uma entrada de caixa, né, valor presente, e você vai ter a saída de caixa, que seria os pagamentos das parcelas, com seta para baixo, tá? Teria a taxa de juros, teria o tempo. Caso você faça aplicação em um banco, você tem no valor presente uma saída de caixa, seta para baixo, e se você fizer outros depósitos mensais, você vai ter parcelas aqui, ó, com setas para baixo, para no futuro você ter um montante que seria o valor futuro, você resgatar tudo isso, tá? Então, existe isso também. Então, nós temos aqui, né, um valor presente, uma entrada de caixa e várias saídas, que são os pagamentos, ó, 10 pagamentos, tá certo? Então, isso é um diagrama.
e a taxa, que é o I, e o número de parcelas é o N, tá? Então a gente tem que estar muito atento a essa questão para, como se diz, a gente entender como é que funciona a matemática financeira, principalmente quando a gente for trabalhar com juros compostos e anuidades, tá? Aqui nós temos uma situação diferente. Eu fiz uma aplicação financeira agora, tá? E vou fazer todo mês, ó, N períodos, para no futuro, eu vou receber uma taxa de juro, no futuro ter um valor, um montante aqui, ó, né, uma bolada aqui, que seria aqueles valores que eu emprestei para o banco, acrescido de juros, então eu teria um valor futuro. Então o diagrama de caixa ficaria um pouco diferente. Bom, aí a gente tem também o que nós chamamos de séries antecipadas, né? E tem também as séries pós-antecipadas, né? O que é uma série antecipada? É aquele crediário que você faz uma entrada mais tantas prestações, uma entrada mais N parcelas, né? Ou seja, uma entrada mais 10 parcelas. Então você dá uma entrada hoje, mais 10 parcelas. Isso é uma série antecipada, tá? Com a entrada, tá? Isso aqui seria com a entrada. Então eu teria, para ilustrar aqui, um eletrodoméstico, né? Talvez isso aqui seja sei lá, um fogão, sei lá, um eletrodoméstico aqui. O preço é 100, né? À vista 15% de desconto, ou 1 mais 9. Uma entrada, né? Uma entrada mais 9, ou seja, 10 parcelas. Então eu teria uma entrada, né? 85 aqui, que seria o desconto, se fosse à vista, mais as parcelas, né? Mais as parcelas aqui, setas para baixo, ó, tá vendo? Bom, então esses são os conceitos iniciais de a gente precisa estar atento à questão da matemática financeira, tá? Então, agora a gente vai falar do nosso primeiro assunto de matemática financeira, que falar sobre juros simples, né? Os juros ou capitalização simples, né? Então, o objetivo aqui é entender as operações com juros simples, saber usar a proporcionalidade de taxas, né? Com juros simples, compreender operações com equivalência de capitais, tá? Bom, juros simples. Isso é importante, tá? É importante saber isso aqui, ó. Em juros simples, né? Isso em juros simples, os juros sempre incidem sobre o valor presente, que é o capital inicial, tá? É diferente em juros compostos, tá? Em juros simples, os juros sempre incidem sobre o valor presente, né? Por exemplo, o valor atual na data zero é igual a 100, ou seja, o valor hoje, uma taxa de 10% ao período, tá? Considerando aí juros simples, tá? Considerando juros simples. Então, como é que fica esse negócio aí? Então, nós temos aqui essa tabela, tá? Onde vamos demonstrar isso. Por exemplo, na data zero, né? Na data zero, não tem juros, porque é o momento em que eu fiz a operação, é o momento hoje. Então, o valor futuro é 100. Então, valor futuro é igual ao valor presente. O valor futuro é igual ao valor hoje. Daqui um mês, né? Daqui um período de um mês, eu vou ter 10% sobre 100, né? Então, 10% sobre 100 vai dar, né? Olha lá, 10% sobre 100, nós teremos então, olha lá, mais uma vez aqui, ó. Juros simples sempre incide sobre o valor presente. O valor presente é igual ao valor futuro aqui, ó, 100, tá vendo? Então eu tenho R$ 10 de juros, tá? O valor futuro é 110, tá? É 110, porque é o capital mais o juro, tá? Então, o valor futuro é igual ao valor presente mais a taxa vezes o valor presente, tá? Ou seja, a taxa de juro vezes o valor presente aqui deu R$ 10 de juro, que somado dá os 110, que é o valor futuro.
No período seguinte, né? Lembrando mais uma vez que juros simples, em juros simples, né? Os juros, a taxa, os juros só incide sobre o valor presente, ó, 110 aqui, ó, 100 reais aqui, ó, tá? Então, eu vou ter novamente 10 reais de juro, que somados, né, vai dar 120, tá certo? Então, o valor futuro é igual ao valor presente mais taxa vezes valor presente mais taxa vezes valor presente. Então, o nosso montante, o nosso valor futuro agora é de 120. E assim sucessivamente, tá? Continuando. Ou seja, em N períodos, né? Em N períodos, o que a gente teria? Valor futuro é igual ao valor presente que multiplica 1 mais I vezes N. Ou seja, valor presente que multiplica 1 mais taxa vezes N, vezes tempo, tá? Então, isso aqui é a fórmula para calcular valor futuro em juros simples, tá? Tá certo? Bom, aí está a fórmula bem destacada. Então, valor presente. Para calcular o valor futuro no juro simples, valor futuro é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais a taxa vezes tempo. Detalhe, isso é muito importante. Muito importante. Taxa e tempo devem estar na mesma base. Taxa e tempo devem estar na mesma base, tá? Ou seja, recomenda-se não alterar a taxa, você altera o tempo, tá? Você não mexer na taxa, porque pode dar erro, tá? Não é que não pode, mas não deve, tá? Mexer na taxa, tá? Então, se a taxa é dada ao mês, né, o tempo tem que ser ao mês. Se a taxa é dada ao mês e o tempo estiver em dias, eu tenho que transformar o tempo em mês. Se eu der a taxa em mês e o tempo estiver em ano, eu devo ajustar o tempo em ano. Se eu der a taxa em mês e o tempo estiver em semestre, eu devo ajustar a taxa para mês. Então, sempre ajustar o tempo para mês. Sempre eu vou ajustar o tempo em relação a uma taxa, tá? Muito importante isso. Não esqueçam disso, tá? E vão esquecer, tá? Vão esquecer. Então, ó, importante isso aqui. Abreviaturas, tá? Então, se aparece no exercício tantos por cento AD, então isso significa que é porcentagem ao dia. ADU, a porcentagem ao dia útil, ao mês, ao ano over, ao bimestre, ao trimestre, ao quadrimestre, ao semestre, ao ano, tá? Ao ano over, tá? Então são abreviaturas que vão aparecer nos exercícios, nos trabalhos, nas atividades. Então, é saber o que significa. Ao bimestre, ao dia, ao trimestre, ao quadrimestre, ao semestre, ao ano, isso é mais comum, tá? Outra questão, cuidado com o ano, né? Existe o ano civil, que é o ano exato, que o formato é de 365 dias, e existe o ano comercial, que é formado por 360 dias. De regra geral, tá? No geral, o mercado trabalha com 360 dias, que sempre trabalha com o mês e o ano comercial, sempre mês 30 dias e ano 360 dias. Essa é a regra, tá? Geralmente é a regra. Caso for diferente, o texto do exercício tem que dizer que é ano exato, tá? Se no texto aparecer a palavra ano exato, então ele é formado por 365 dias. Então fique sempre atento. Ano sempre 360 dias, mês sempre 30 dias, tá? Esse é o padrão. Caso contrário, o exercício tem que dizer que é diferente, tá? Bom, eu quero deixar bem claro, né, que eu não sou formado em matemática. Eu sou contador, eu sou administrador e sou economista, tá? Então eu não vou ficar aqui discutindo como é que o cara chegou na fórmula. Ou seja, eu sei que tem um aluno aí que é lá do curso da matemática, né? Então lá vocês ficam discutindo como é que se derivou a fórmula, como é que
não vou discutir isso aqui, tá? Mesmo porque, se eu discutir isso aqui com vocês, eu duvido que daqui um mês vocês vão saber, tá sabendo exatamente o que vocês fizeram ou que vocês saberiam fazer isso novamente. Então, eu vou dar a fórmula pronta, tá? O que eu quero que vocês saibam é que vocês saibam aplicar o conceito de juro. Ah, como é que chegou na fórmula? Bom, isso aí fica o pessoal da matemática, tá? Então, fórmulas, né? Então, quando a gente fala em fórmulas, o pessoal já fica de cabelo arrepiado, né? Então, vamos lá. Então, se eu quero calcular o juro, né? Então, o juro é o valor presente vezes a taxa vezes o tempo, tá? Outra, bom, eu ia falar um negócio aqui, mas isso se aplica se fosse presencial. Se eu quero o valor presente, eu vou pegar o valor futuro e vou dividir por 1 mais I vezes N, tá? Se eu quero o valor futuro, eu vou pegar o valor presente e vou multiplicar por 1 mais I vezes N. Observe que uma é o inverso da outra, né? O valor presente é o inverso da fórmula valor futuro. Eu só inverti isso aqui, ó. Passei o PV para cá, o FV para cá dividindo, ó. É o inverso. É assim que o cara chegou na fórmula, tá? Se eu quero saber a taxa, né? A taxa, eu vou pegar, né, o juro que foi dado, o juro que a operação rendeu, né, deu de juro, dividido pelo PV vezes N, tá? E se eu quiser saber o tempo, se eu quiser saber o PV apenas conhecido o juro e não conhecendo o valor futuro, então eu vou pegar o juro, dividir por 1 vezes N. E se eu quiser saber o tempo, né? Se eu quiser saber o tempo, eu vou pegar o juro, dividir por valor presente vezes I. Lembrando sempre que taxa e tempo devem estar na mesma base. Vou repetir mais uma vez. Taxa e tempo devem estar na mesma base. Tá bom? Então vamos lá. Exemplo. O camarada aqui fez uma aplicação de R$ 500, né, em 8 meses, a uma taxa de juros simples igual a 5% a mês. Qual o valor do resgate? Ou seja, qual o valor do montante? Qual o valor futuro? Tá? O valor de resgate é o montante, é o valor futuro. Tá? Então, construindo o diagrama de fluxo de caixa. Eu tenho seta para baixo, seta para cima e tempo. A taxa, 5%, que é o I. Então eu tenho R$ 500, seta para baixo, ó, 500, que foi o que ele aplicou, saiu da sua conta, saiu do seu bolso, seta para baixo. Que é multiplicado por 1 mais I vezes N, né? Vai dar o que? O valor futuro, tá certo? Opa, agora não consigo voltar. Bom, depois vocês calculam ali, que acabou pulando. Bom, juros simples. Exemplo, valor uniforme dos juros periódicos. O valor futuro cresce linearmente, ou seja, os juros são uniformes. Por quê? Vocês viram naquela tabela que é sempre R$ 10 por mês, porque ele vai incidir sempre sobre o valor presente, tá? Então, o valor futuro cresce linearmente e não exponencialmente, tá? A capitalização é linear, tá? Ou seja, ela é em linha reta. É dessa forma, ela é uma linha reta, é uma reta. Ela vai crescendo, mas na forma não é reta. Se ela fosse exponencial, ela faria isso aqui, ó. Faria uma curva. Se ela fosse exponencial. Isso acontece em juros compostos. Em juros simples, não. Tá? Exemplo. Sabina precisará de R$ 1.200 em 10 meses. Ou seja, daqui a 10 meses, Sabina vai necessitar de R$ 1.200. Quanto ela deve aplicar hoje para ter a quantia desejada? Considera uma taxa de 5% ao mês. Diagrama de fluxo de caixa. É sempre bom desenhar o diagrama para a gente visualizar a operação. Isso é importante. Então nós temos aqui momento zero e o período de N 10 meses. Seta para baixo, PV. Ou seja, quanto que ela vai desembolsar hoje? Não sei. É uma incógnita para nós, porque ela vai precisar de 1.200 daqui 10 meses, tá? Daqui 10 meses, aqui. Hoje eu não sei quanto que eu preciso desembolsar.
Daqui 10 meses eu vou ter 1.200, que é o meu valor futuro, tá? A uma taxa de 5%, tá certo? A uma taxa de 5%. Então vamos lá. Então a fórmula seria: valor futuro é igual ao valor presente, 1 mais I vezes N. Então quanto que dá isso? Então, ele vai derivar a fórmula, né? No caso, ele derivou a fórmula. No caso, 800 ele precisa aí. Oh, caramba. Exemplo, NECA aplicou R$ 8.000 por 6 meses e recebeu 2.400 de juros. Qual a taxa mensal vigente no período? Então, diagrama de fluxo de caixa. Tempo. Ele aplicou 8.000 e recebeu 10.400. Por que é 10.400? É 8.000 mais o juro, ó. É 8 mais juro, tá certo? E ele aplicou 8.000, né? Então tá lá, ó. 10.400 é o valor futuro, né? Valor presente 8.000. Então se eu pegar 10.400, pegar o juro, né? E dividir por 8.000 vezes o tempo, eu vou ter o valor da taxa, tá? Então, foi 5%, tá? 5% ao mês. Por que ao mês? Porque é mensal, tá? Tá falando aqui, ó, juros simples em 10 meses. O tempo é mês, tá? Outro exemplo. Aplicação de 9.000 a uma taxa simples igual a 6% ao mês resulta em um valor futuro a 11.700. Qual o prazo dessa operação? Olha, eu apliquei 9 e recebi no futuro 11.700. Então eu tive 2.700 de juro, tá certo? Diagrama de fluxo de caixa. 11.700, né? Aplicou a 6%. Então eu tenho aqui, ó, 9.000, ó. Se eu pegar a diferença, 2.000 e fizer a conta, vai dar um tempo de... Oh, acabou pulando. Preciso arrumar esse slide. Taxas são sagradas, né? Lembre-se disso, tá? Não se mexe na taxa. Ajuste o tempo. Calcula o valor futuro de uma aplicação de R$ 500 por 24 meses a 8% ao ano. Olha, o tempo está em mês e a taxa está ao ano. Aqui está fácil, né? Mas tem exercício que complica mais, tá? Então eu tenho uma taxa ao ano, ó, anual, e o prazo em mês, tá? Olha a diferença aí, ó. Diagrama de fluxo de caixa. Apliquei 500, 24 meses, taxa anual, número em anos, né? Então eu tenho que 24 meses, a taxa está anual, tá? Então eu tenho que transformar o N em ano, tá? Para igualar a taxa, tá? Então N vai ser em ano, em anos, tá? Então, ó, anulei aqui, logicamente 24 meses serão 2 anos, né? Então 2 anos. Então taxa ficou 2 anos e tempo ficou 2 anos e taxa ficou 8 ao ano. Então taxa e tempo agora estão na mesma base, tá certo? Então nós temos aí 500, né, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo, a taxa é 8%. Lembrando que aqui a gente tem que dividir a taxa por 100, tá? Ou seja, colocar em centesimal, vezes o período de 2 anos, tá? Então deu 580, tá? Bom, vê que fica fácil, depois que a gente conhece as fórmulas. Então, o juros simples é bastante simples, tá? É bastante simples. Não é nada muito complicado, né? Eu vou também postar os links de alguns vídeos, né? Que eu tenho gravado no YouTube e vocês acessem lá para ver o que foi aplicado e depois eu vou disponibilizar
lista de exercícios para vocês trabalharem e aplicar esses conceitos. Então era isso, pessoal. Bons estudos para vocês, tá bom?